Amém, igreja? Amém. O Senhor está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. É muito glorioso, é muito poderoso, aleluia. E eu creio que nós vamos agora nesse momento, né, abrir o coração mais ainda para a palavra do Senhor. Glória a Deus. E ele fala que a palavra dele, irmãos, não volta vazia. Ela faz aquilo que agrada a ele, ela faz exatamente aquilo que contém nela. Então, se o meu coração estiver aberto para a palavra de Deus, eu vou sair daqui abençoada. Você também, amém? Amém. E eu creio que foi o Senhor que nos trouxe aqui, né? Foi o que Deus colocou no coração. Às vezes a gente pensa que a gente vai ali, a gente vai aqui. Não. É o Espírito Santo que nos leva. É o Senhor que dirige a nossa vida. Aleluia. E eu quero agradecer a Deus por isso. Aleluia. E essa passagem, irmãos, deixa eu beber uma água aqui. Essa passagem, eu comecei a ler, estudar um pouco, e Deus colocou no meu coração sobre ela, que está no livro de Ezequiel, se você quiser abrir, ali, no capítulo 47, Ezequiel 47. Aleluia. Ezequiel 47, no versículo 8. E essa passagem ela é conhecida também. Ezequiel capítulo 47, versículo 8, está escrito assim: Então me disse, essas águas elas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a eles se acharão pescadores, desde Engedi e em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem em redes o seu peixe, segundo as suas espécies. Será como o mar, será o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá as suas folhas, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Amém. Eu vou pedir para vocês para desligar para mim esse ventilador, desculpa o incômodo. Oh, glória. Aleluia. Viu que ele estava mais alto? Pois é, verdade, tem razão. Toda razão. Irmãos, essa passagem é uma bênção, é maravilhosa, porque aqui o Senhor, ele pega a mão ali do profeta Ezequiel e ele dá uma visão para o profeta. Mas ele dá uma visão muito especial. Ele mostra para o profeta o que acontece ali no trono de Deus, no santuário do Altíssimo. E ali o profeta ele vê esse rio, que esse rio ele nasce no trono de Deus, né? E onde esse rio ele passa, tudo muda, tudo se transforma, né? A gente vê que esse rio vai passando por debaixo aí do piso do templo de Deus, e ele vai alcançando, ele vai aumentando, ele vai se estendendo, e por onde ele vai há uma mudança, né? Aí ele fala sobre essas árvores frutíferas, ele fala dos peixes, dos caminhos de peixe, ele vai falando da transformação que é, porque na verdade esse rio traz vida, né? Esse rio é um rio de vida, um rio abençoado, aleluia. E o profeta Ezequiel, ele começa a ver esse processo, que é um processo, né, que acontece, e esse rio ele chega aonde? Ele chega no mar, essas águas salgadas, né, nesse mar morto que está escrito aqui. Só que ele fala que existem os charcos e existem os pântanos, né, e esse pântano, esse charco, essa água
passa, ele não tem acesso. Né? E é interessante, irmãos, porque o que acontece aqui? A gente vê que por onde essa água passa, vai haver uma transformação para melhor, vai haver uma mudança, aleluia. Vai haver o quê? Vida, porque ela está passando por lugares que não tem vida, por lugares que não são férteis. Então ela está trazendo essa vida, que é a vida do próprio Deus. Né? Mas tem esses lugares que ele não tem acesso, que são os charcos, que são os pântanos, que continuam da mesma maneira. O que significa isso? Eles não abrem, não se abrem para Deus, eles não se abrem para esse rio. Né? E quando nós trazemos essa passagem para nós, o que acontece, irmãos? Acontece que muitas vezes a pessoa dentro da casa de Deus, a pessoa que recebeu Jesus, a pessoa que recebeu o Espírito Santo, irmãos, a pessoa que tem uma vida ali para que haja mudança completa, total, tem situações, tem compartimentos que ela não abre. Ela fala: Jesus, o Senhor vem até aqui, Espírito Santo, você trabalha até aqui, mas daqui o Senhor não passa, porque ela não quer muitas vezes. Sabia disso? Porque às vezes a pessoa não quer. Não é porque ela não pode, é porque ela não quer. Ela não abre para Deus. Então ela fica naquela vida que não é vida, ela fica estagnada. Ela não tem assim uma mudança total, 100%, não é uma mudança completa. Ela não faz nem questão. Né? Esses charcos, esse pântano estão ali, ó, na vida daquela pessoa há anos muitas vezes. E aquela pessoa não tem uma total transformação. E Deus está mostrando para mim e para você, porque Ele deu essa visão para o profeta. Né? O profeta, ele nasceu muitos anos antes de Jesus nascer. E ele já falava desse rio de Deus. Aí quando Jesus ele vem, né, ele fala, né, que se você tem em mim, como está escrito nas Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ali quando você vai ler em Apocalipse, João também fala desse rio que passa como uma água cristalina. Aleluia. Quando você vai nos Salmos, você vê também, né, que há um rio, né, vamos ler lá, Salmos, cujas correntes de Deus. Aleluia, sim, vamos ler. Isso, exatamente. Já achei, mas pode ler, pastor. Aleluia. Está escrito assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Aleluia. O rio, ele se alegra ali. Deus se alegra porque ele está no meio dessa cidade por onde passa esse rio. Salmo 1, olha só, está escrito assim nesse salmo, que um homem fiel a Deus, ele é como uma árvore plantada, quando eu falo homem, mas estou falando de mulher também, uma árvore plantada junto a ribeiros das águas, que na estação certa, né, na estação apropriada, floresce, e as suas folhas não caem, frutifica, né? E na estação própria, ela dá o seu fruto, tudo prospera. Aleluia. Então, Deus está falando, Ele está mostrando para Ezequiel que esse rio, ele existe. Esse rio, talvez a pessoa pense assim, né? Está mostrando um rio do lado de fora, da natureza. Mas a gente sabe que espiritualmente falando não é do lado de fora, porque Jesus veio, né? Ele falou desse rio. Se você tem rio verdadeiramente, né? No seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. Então, esse rio é o próprio Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo, ele é esse rio que ele quer fluir. Ele é esse rio que ele quer transbordar, porque ele quer alcançar. Para ele poder transbordar, ele precisa alcançar todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Então, nós precisamos abrir o coração para Deus, irmãos, e falar: Senhor, faça a tua vontade, seja feita a tua vontade, Senhor. Senhor, eu quero mais é que flua do teu rio, porque esse rio é um rio transformador, esse rio é um rio curador, esse rio é um rio que faz toda a diferença na nossa vida. Aleluia. E nós precisamos sim dele, porque, irmãos, essa vida ela não vem do homem, essa vida ela não vem de ninguém aqui da terra, essa vida vem do próprio trono de Deus, porque é o próprio Deus dentro da nossa vida. Aleluia. E só Ele que pode fazer essa transformação. E nós temos que estar preparados, porque esse rio está fluindo. Então nós temos que ter essa alegria, esse contentamento de entender que quando esse rio vem para a minha vida, quando esse rio vem para a tua vida, é para nos favorecer, irmãos. É
para nos abençoar. Nós não somos dignos de nada, mas Ele nos fez, nos elevou a seus filhos, né? E nós queremos mais desse rio, queremos mais aqui o nosso eu caia por terra, queremos mais aqui, como já temos falado aqui, os nossos pensamentos, sentimentos, tudo se alinhe com o de Jesus, com a vontade dele. Por quê? Porque nós somos novas criaturas, né? Então, irmãos, nós temos mais aqui a agradecer por esse rio, não ficar triste ou sei lá o quê, quando a gente lê a palavra, e a palavra nos confronta. Se a palavra está nos confrontando, é porque esse rio ele está passando, e ele quer que a gente abra o coração, porque ele fala assim, ó, esse que eu acordo, ó, bato. E quando a gente lê essa passagem lá em Apocalipse, muitas vezes a gente pensa que essa passagem é para quem não é cristão, é para o ímpio, né? E se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você vai cear comigo. Ele está falando para a igreja do Apocalipse, porque a igreja está agindo de uma forma como se Jesus estivesse do lado de fora. Aleluia. Mas o Senhor Jesus ele tem que estar do lado de dentro. Aleluia. O Senhor Jesus ele é o dono da nossa vida. Por quê? Porque Ele nos salvou. Porque Ele se entregou por mim e por você. Não foi fulano, não foi Beltrano. Ninguém fez isso por mim e por você, mas Jesus fez. Aleluia. Ele pagou um alto preço. Então Ele bate, Ele ainda bate. Porque ainda dá tempo. Nós estamos vivos, né? Enquanto a vida é a esperança. Aleluia. Então por isso que eu falo, nós temos que aproveitar esse fluir de Deus. Nós temos que aproveitar esse derramar do Espírito. Porque, irmãos, quando a vida cessar, quando a vida acabar, tudo que a gente fez ou deixou de fazer vai ser selado ali. Ali vai ser o nosso destino final. Começa aqui nessa terra. Aleluia. Ou seja, quando se fala de charco, quando se fala de pântano, se a pessoa não abre o coração, está dizendo que vai ter consequência. Vai ter consequência. Mas Deus ele é tão misericordioso, Ele é tão maravilhoso, que Ele ainda mostra a palavra para mim e para você. Né? Ele fala, como Ele falou em Deuteronômio, olha, existe a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Aleluia. Escolha a bênção. Glórias a Ti, Senhor. E nós queremos a bênção. Nós queremos o Senhor, nós queremos mais dEle. Porque nós sabemos que se não for Ele na minha e na tua vida, qual vai ser a transformação? Qual vai ser a mudança? Nenhuma, né? Mas Ele veio para nos transformar. Aleluia. Em novas criaturas. Ele veio para nos elevar filhos de Deus. A sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. A sermos homens e mulheres, irmãos, que vivam a bênção do Senhor, a graça do Senhor, né? Porque quando Ele fala que por onde esse rio passar, é como aquele louvor, tudo vai transformar. Porque leva a vida do próprio Deus. Amém? Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Ele leva a vida do próprio Deus. Então isso não é algo de fora para dentro, é de dentro do nosso coração, do nosso espírito, de dentro para fora. Quando você vê que Isaías, aquela passagem que ele entrou ali no templo, e naquele momento ele viu a grandeza de Deus, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, não é assim? Ali ele viu a santidade, ali ele viu a majestade, ali ele viu a grandeza do Senhor. E ele começou a se comparar, ele começou a falar, meu Deus, Ele é tão majestoso, Ele é tão santo, e olha eu, não foi assim? E o que aconteceu? Deus, Ele pega, tira uma brasa, né? Mandou hoje pegar uma brasa viva do altar e passa nos lábios daquele homem. Aleluia. E ali começa o quê? Uma transformação. Aleluia. Ali começa o quê? Uma libertação. Os pecados, a iniquidade dele é perdoada, os pecados são perdoados, a iniquidade é perdoada, porque houve uma abertura. Né? Ele falou, o que eu vou fazer? Eu estou padecendo, eu estou morrendo. Aí o Senhor ele fala por onde pegar aquela brasa e ele abençoa aquele homem. Aleluia. E ali ele fala, quem enviarei? Ali ele já estava, ele entendeu que ele podia ser enviado. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele entendeu que ele precisava de um tratamento interno, de um tratamento de dentro para fora. Aleluia. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele sabia que ali ele poderia realmente ser esse instrumento vivo nas mãos do Senhor. Né? Foi um encontro marcante, foi um encontro poderoso. Aleluia. E ele viu essa santidade, essa graça, tudo diante desse Deus maravilhoso que está aqui, irmãos, conosco. Esse Deus que nós servimos, aleluia, que continua sendo grande, que continua sendo santo, que continua sendo o mesmo, aleluia. Né? Então nós temos que abrir o coração, irmãos, e deixar esse rio passar.
aleluia. Deixar esse rio transbordar na nossa vida, aleluia. Deixar para que a minha vida e a sua vida, ela dê frutos, aleluia. Que ela dê bons testemunhos, que ela possa ser uma vida de fato que agrade o coração de Deus. Ele tem tudo para que isso aconteça, e eu tenho tudo para deixar que aconteça também, aleluia. Mas precisamos dar o primeiro passo, precisa ter uma decisão, porque ele é um cavaleiro. A gente sabe que o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, não perde licença não, ele vai com a pata dele querendo destruir tudo. Mas o Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador, aleluia, o nosso amigo, ele não faz isso, irmãos. Ele fala, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, aleluia. Mas esse meu Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então nós não podemos deixar, e sabe quando você vai protelando, você vai deixando para amanhã, você vai deixando. Irmãos, olha, com Deus não se escarnece, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele também colherá. Aleluia. Irmãos, eu vi um negócio tão amoroso. Eu vi uma pastora, ela combinando, não sei se vocês viram isso, é real isso. Ela combinando com as pessoas, olha, você vai sentar ali no fundo, finge que vocês são duas irmãs, e que quando eu passar, vocês vão ser curadas. E ela falou que ela ia dar o dinheiro, que ela ia pegar o dízimo, não se preocupasse, que todos eram 5 atores. E eu sei que essa moça, essa pastora, morreu assassinada. Acho que foi no mesmo dia, no dia seguinte, dentro da igreja. Porque ela estava fazendo isso faz tempo. Irmãos, com Deus não se brinca, com Deus não se escarnece, nosso Deus é santo. Eu não creio que não foi Deus que fez aquilo. Aquilo foi consequência da escolha dela, né? Ela foi se dizendo pastora, né? Enganando as pessoas dizimando, pessoas cultuando, e ela fingindo que por onde ela passava as pessoas eram libertas, as pessoas saíam da cadeira de roda. Uma moça nova, uma moça bonita, mas infelizmente o tempo para ela se foi, não deu tempo para ela se arrepender, não. Aleluia. Então isso é muito sério, não deu tempo para ela se arrepender. E nós precisamos nos arrepender. Esse rio, irmãos, ele vem para isso, né? Esse rio ele vem para nos limpar. Esse rio realmente ele vem para fazer valer na minha e na sua vida. Aleluia. Porque é presente de Jesus. O Espírito Santo é presente de Jesus para mim e para você. Ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês de qualquer maneira. Eu enviarei do meu Espírito. Ele é semelhante a mim, é como Jesus Cristo. Hoje é o Espírito Santo aqui nessa terra. Você fala, você vai responder para você, nem para Deus, não para mim. Você fala com o Espírito Santo, você tem essa comunhão com Ele, você fortalece isso, aleluia. Porque quanto mais nós estivermos próximos do Senhor, mais nós estaremos transbordando dele. Amém. Aleluia. Nós estaremos cheios do Senhor, cheios da sua unção, cheios do seu poder, cheios da sua graça, aleluia. Né? Você vai estar assim de repente num lugar e aquela pessoa do nada, irmãos, ela vai ser curada. Do nada ela vai cair endemoniada, você vai libertar para a glória do Senhor. Do nada, por que do nada? Não é do nada, é porque você está cheio de Deus. Você tem Ele na tua vida como prioridade. Aleluia. E o rio dele está passando, irmãos. O rio dele está passando aqui nessa noite. Porque o rio do Senhor, irmãos, ele é espiritual. E ele vem através da sua palavra. E através da sua palavra, esse rio vem e ele derrama da sua unção. Aquela unção que quebra o jugo. Aquela unção que faz cair o mal da nossa vida. Aleluia. Aquela unção que de fato nos faz livres para adorarmos ao Senhor, para louvarmos o seu santo nome. Esta unção, irmãos, ela está à nossa disposição. Ele não tem preferidos, não é A nem B, não. Esse rio é para todos, sabe por quê? Porque ele falou que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, não tenham a segunda morte, né? Não pereçam, mas tenham a vida eterna. E esse rio dentro de nós, ele joga para a vida eterna. Aleluia, glórias a ti. Então, irmãos, nós temos que ter essa sensibilidade, esse amor, essa gratidão, porque Ele quer trabalhar em nós, Ele não desiste de nós. Aleluia. Ele não desiste um minuto de mim, de você. E se existe alguma coisa que se torna empecilho para Ele poder fluir, que se torna empecilho para Ele poder mover em nosso favor, irmãos, que nessa noite, que no dia que se chama hoje, que caia por terra, em nome de Jesus. Porque nada, irmãos, pode nos parar, nada pode nos amarrar, nos fazer como escravos, porque Ele já nos libertou das garras de Satanás. Olha, Ele já nos tirou do reino de Satanás. Nos tirou.
Aleluia. Ele nos trouxe para o seu reino. Quando há cura, quando você é usado na oração, na intercessão, quando você é usado para abençoar, quando você é usado para curar, quando você é usado que o mover do Espírito Santo está agindo na tua vida, é porque o reino do céu chegou na tua vida. Glória a Deus. O reino do céu chegou na nossa vida, então ele já nos levou para o seu reino. Aleluia. Só que existe uma luta, continua tendo uma luta. Mas não tem problema. Não tem problema, porque maior é o que está em mim. Glória a Deus. E você transbordando do Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, puxando para baixo, puxando para ir para o inferno, porque ele não tem mais escapatória, ele não tem mais salvação. Mas nós somos do Senhor. Amém. Nós estamos firmados na rocha, irmãos. Aleluia. Sabe, irmãos, temos que falar sim do Espírito Santo, temos que falar sim de comunhão com Deus, temos que falar sim dessa grandeza que Deus nos deu, aleluia, esse tesouro, né, que está dentro de nós. Por quê? Porque as pessoas não falam de Deus, as pessoas nem pensam em Deus, irmãos, e as pessoas acham que vai ficar tudo bem, e não vai, irmãos, não vai. A nossa vida, irmãos, é para ser reflexo dele. A nossa vida é para a gente entrar em algum lugar. Por isso que a igreja dele está em todos os lugares também, né? No meio da sociedade, está no trabalho, está na escola, está na universidade, está na padaria, na farmácia. Por quê? Porque ele quer alcançar. Aleluia. Ele quer alcançar. Aleluia. Aleluia. Assim como ele alcançou Isaías, que profetizava, que lá no capítulo 5 falava, ai de ti, ai não sei o que, né? Lembra? Se você viu no capítulo 5 de Isaías, ele vai falar um monte de ai para o povo. Ai daquele que faz da maldição bênção, ai daquele que faz da bênção maldição. Só que quando ele chega no capítulo 6, ele vê que ele está igualzinho àquele povo que ele profetizava. Ele se colocou no mesmo patamar e ele viu que ele precisava de uma mudança. E muitas vezes, irmãos, a gente não percebe que nós precisamos também de uma mudança. Eu tenho falado para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou do Senhor, me limpa. Aquilo que tem dentro de mim, no meu coração, na minha mente, que não te agrada, que não pertence à tua palavra, não pertence, me limpa em nome de Jesus. Aleluia. Né? Porque aquele que se limpa, aquele que é santo, seja mais santo. Aquele que se suje mais. Aleluia. E nós temos que nos limpar. Nós temos que buscar essa transformação, essas águas que purificam a nossa vida. Aleluia. Que se chama Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que está aqui conosco. Que dia após dia está conosco. Né? Só que ele, irmãos, ele não vai nos dar um sopro, ele não vai. Não, irmãos, o Espírito Santo, irmãos, ele é doce. Amém. Aleluia. Ele é amor. Aleluia. Ele nos convence sim do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. O que significa isso? Ele nos dá consciência do erro. Ele nos dá consciência do pecado. Ele nos dá consciência da justiça. Mas aí a escolha é minha e tua. Ele não vai me empurrar. Ele não vai fazer nenhuma agressão comigo, com você, não. Porque isso tem que ser algo espontâneo da minha parte e da sua parte também. Aleluia. Ele nos trata com amor, né? E ele respeita a nossa vontade. Olha, se ele quer, então vai chegar uma hora que eu vou entregar ele ao seu próprio desejo. Ela quer, vai chegar uma hora que eu vou entregar ela ao seu próprio desejo. E aí não tem mais jeito. Eu já falei para vocês, né, que uma vez eu fui pedindo minha irmã orar por mim, e ela falou, eu pensei que a senhorinha lá era da Assembleia de Deus, que tinha me convertido lá em Foz do Iguaçu, estava chateada, já falei isso para vocês. Eu pensei que ela fosse falar, minha filha, não sei o quê. Ô, minha filha, põe o rosto no pó para ver se ainda há esperança. E aquilo ali, eu fiquei apavorada, eu falei, Jesus, não. Mas foi um mover de Deus na minha vida, porque ela falou, mágoa são vestes sujas. Mágoa são vestes sujas, nunca vou esquecer. Por isso que hoje se eu fico com raiva, alguma coisa, eu não vou dormir sem limpo meu coração, porque eu não sei se eu vou estar acordada amanhã. Então eu tenho que entregar minha alma, meu espírito e meu corpo para Deus. Então eu falo, Senhor, limpa o meu coração, não quero ter raiva, eu quero estar com as vestes limpas diante do Senhor. Porque se não for dessa forma, irmãos, nós não vamos ver a Deus. Amém? Não adianta. Vestes sujas, nada, vestes sujas, né? Às vezes a pessoa fala, pecado de adultério, pecado de prostituição, pecado de vida. Não, irmãos, basta a mágoa. São vestes sujas, né? Então o nosso Deus, ele é santo. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós temos alguém que nós estamos brigando, se nós estamos com raiva, irmãos, ele está falando buscar a paz com todos. Ele está falando assim, buscar a paz com os teus amigos, com aqueles que gostam de você, com aqueles que te tratam bem. Não, buscar a paz com todos.
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, isso é bênção de Deus, a gente consegue. Aleluia. Quando a gente não dá, a gente não consegue. Mas nós estamos aqui, irmãos, para nós deixarmos a vontade dele prevalecer na nossa, prevalecer na sua e na minha. A vontade dele é melhor, ela vai continuar sendo boa, perfeita e agradável. Aleluia. Nós vamos estar sempre sendo abençoados pelo Senhor, nós vamos estar sempre em paz, as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. Aleluia. Por quê? Porque nós temos esse fluir do Espírito Santo, nós temos essa graça do Senhor, que nós queremos zelar, nós queremos fazer valer na nossa vida, para que verdadeiramente a gente vá até o fim diante dele. Aleluia. Para que a gente possa estar tranquilo, porque para morrer tem que saber viver, senão não dá nem para a gente morrer. Não é assim? Se a gente não tiver no Bruno, a gente não pode morrer, irmãos. Mas se a gente tiver, a gente descansa em paz. Aleluia. Senhor, seja feita a sua vontade, Senhor. Senhor, a tua vontade é melhor. Eu quero a tua vontade, eu quero o Senhor. Aleluia. Porque eu sei que o Senhor está comigo todo o tempo. Aleluia. E eu sei que o Senhor é poderoso, Espírito Santo, para fazer infinitamente mais. Então, irmãos, é noite de decisão para mim e para você. Porque esse rio está vindo do trono dele. Esse rio está fluindo do trono dele. E ele quer passar sem nenhuma coisa que possa interromper o nosso coração. Né? Porque nós temos que zelar para o nosso coração. E a primeira coisa que ele pede é humildade no teu coração. Porque no nosso coração, o que acontece, irmãos? O que flui do nosso coração? A vida. O nosso coração flui a vida. O nosso coração não pode ficar obstruído por nada. Porque é dele que flui a vida de Deus em nós. Aleluia. Né? O que acontece? O inimigo quer trabalhar na mente do ser humano para que entre no coração. Por isso que não pode tomar conta do coração. A Bíblia fala que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Quem conhecerá? Eu, o Senhor, que examina os corações para dar a cada um conforme os seus caminhos, conforme o fruto das suas ações. Então o nosso coração é do Senhor, ele tem que estar livre. Aleluia. E o Espírito Santo assim flui, move, toma conta em nós. E a gente é feliz porque nós seremos saciados pela presença do Senhor, pela alegria do Senhor que é a nossa força, pela graça dele que nos basta. Aleluia. E nada vai nos causar dano em nós, nada, porque nós vamos estar assim diante do Senhor. Amém? Então eu quero convidar você nesse momento, aleluia, a ficar de pé. Não vou me estender. Aleluia. Glória a ti. Nós vamos estar orando para Deus, né? E crendo que o nosso amigo, o nosso consolador, o nosso ajudador, Espírito Santo, está aqui conosco. Até no momento do louvor, eu nem sabia quais seriam os louvores. Foi falado para o Espírito Santo interceder, para o Espírito Santo ajudar. Pois bem, o ministério dele é esse mesmo, é em favor da minha e da sua vida. Ele é o consolador, ele é o ajudador, esse é o ministério dele. Aleluia. Você e eu, nós não estamos sozinhos. Glórias a ti, Senhor. Mas nós temos tudo que nós precisamos para fazer tudo aquilo que Deus quer de nós, que Deus espera de nós. Não existe nada que Deus peça para mim e para você que eu e você não possamos fazer, porque Ele nos capacitou para que essa entrega seja total, para que essa entrega seja genuína, e que se o inimigo se levantar é para cair em nome de Jesus. Aleluia. Porque você é de Deus. Aleluia. Ele trouxe você à existência. Irmãos, não foi ninguém não. Foi o Espírito de Deus que trouxe você à existência. Aleluia. Para glorificar o Senhor. A tua vida, irmãos, glorifica. Porque você é luz. Aleluia. Você é sal. Aleluia. Quando você chega, irmão, o inferno estremece. Aleluia. Por quê? Por causa da presença. E nós queremos mais essa presença. Então fala com Deus. Eu pedi para o pastor estar louvando. Vai falando com Deus, vai colocando a tua vida diante do altar do Senhor. E fala mesmo, Senhor, eu tenho sede de ti, eu preciso de ti. Espírito Santo, vem com a tua unção, vem com o teu fogo que limpa, o teu fogo que ele faz a diferença. O fogo do Espírito Santo, irmãos, nós precisamos disso. Ser avivados pelo fogo, pelo poder do Espírito Santo em nós. Aleluia. Glórias e louvores a ti, Senhor. Que essa chama, irmãos, ela não pode se apagar, não pode. Aleluia. Ela tem que acender, irmãos. Temos que ser essa chama do Espírito Santo. Aleluia. Para podermos ser bênção na vida dos outros, bênção dentro da nossa casa,
por onde quer que nós vamos, Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mãe, senta aí, tá, mãe? Glórias a ti, Senhor. Fica na porta. Eu vou terminar orando, tá, gente? Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque nós estamos diante do Senhor. Opa! Diante do Deus vivo, diante do Deus todo-poderoso. Aleluia, Pai. O Deus da vida, o Deus da vitória.